Bom dia, pessoal. É, Então agora vamos iniciar a nossa aula sobre Excel. E hoje nós vamos aprender algumas operações básicas. Vamos aprender primeiro o que é a planilha de Excel, como preenchê-la, aprender algumas ações básicas, como fazer referência relativa e absoluta, realizar algumas operações e equações e classificar dados em uma planilha, ok? Então eu vou começar aqui apresentando. Se vocês acompanharem, as barras e as ferramentas são muito próximas, muito parecidas com a do Word, ok? Se vocês notarem aqui, nós temos então a área de transferência, onde eu tenho o botão colar, copiar, recortar e o pincel de formatação. Eu tenho a guia fonte, onde eu tenho o tamanho da fonte, estilo da fonte, né? A cor. Aqui eu destaco o botão bordas, onde eu escolho como desenhar uma tabela dentro do Excel. Este botão ele acaba tendo um uso bastante necessário no trabalho no Excel, ok? Em seguida, nós temos a guia alinhamento, onde eu organizo o texto dentro de uma célula, né, dentro das células do Excel. E por fim, essas outras ferramentas aqui são para formatação de número, aqui, né? Então eu posso escolher a marcação de milhas, né? Eu posso escolher também colocar o cifrão para mostrar que os dados que eu estou trabalhando são dados relativos à moeda. Aqui, neste tópico, eu posso escolher o formato do conteúdo que preenche a minha célula, né? Nós vamos verificar isso com mais detalhe logo em seguida, ok? Bom, e aqui nós temos também opções de formatar a tabela, né? Formatação condicional, quando eu digo que determinada célula tem que ser preenchida de tal cor se o valor for acima de tal de X, por exemplo, né? Aqui eu formato a tabela, então existem aqui alguns tipos de tabela já pronto, né, de design de tabela já pronto. Aqui eu também posso formatar o estilo da célula, né? Então nós temos algumas variedades. Em inserir, eu posso inserir célula, coluna ou linha em uma planilha. Eu posso excluir também. E eu posso formatar o tamanho, ok? Por hora vamos focar nisso e vamos dar prosseguimento à nossa aula. Próxima informação importante é com relação à caixa de nome. A caixa de nome é onde eu identifico onde o meu mouse ele está posicionado. Isso é importante porque, por vezes, o mouse ele é posicionado sobre uma célula que apresenta algum conteúdo, como, por exemplo, aqui, onde eu acabei de preencher com a célula C2. Por vezes, nós perdemos, nós não sabemos onde está o mouse exatamente e, sem querer, podemos acabar batendo em uma tecla e apaga todo o conteúdo. Então, é importante sempre olhar, observar aqui na caixa de nome onde está o nosso mouse, ok? Então, ela é importante por conta disso. Outra função que ela tem é que você pode nomear uma tabela. Então, isso facilita quando você quer realizar uma operação com uma tabela toda, tá bem? Ok, a barra de fórmula é este campo aqui à frente. E ele é útil por quê? Porque ele revela o conteúdo de uma célula. Então, por exemplo, você pode digitar aqui uma fórmula como 3 vezes 10. E ele te dá o resultado é 30. Mas, se você olhar na barra de fórmula, é apresentado para você exatamente o conteúdo que preenche aquela célula e não o resultado de 30, ok? Uma outra questão, sempre que você for digitar algo em uma célula, é mais seguro
fazer essa digitação dentro da barra de fórmula. Por quê? Porque quando você digita diretamente na célula, por vezes alguma tecla que você aperta, ele interpreta esse dígito como a inserção de uma fórmula, de um comando automático. Então, para evitar confusões, é sempre bom clicar na célula onde você deseja digitar e, a partir daí, escrever o que você deseja, tá? Ali na barra, então. Clico aqui na barra e digito. Ok? Perfeito? Ok, pessoal. A estrutura do Excel nos lembra muito um campo de batalha naval, né? Então, por exemplo, eu poderia ter aqui na linha 3 colunas onde se esconderia aqui um navio, por exemplo. E por que essa ideia de campo de batalha naval é útil para a gente? Porque nós localizamos os conteúdos no Excel nos encontros de uma coluna com uma célula, ok? Então eu localizo aqui, por exemplo, ó, a G6. Olha aqui a G6, né? Então eu localizo a G6, o nome da coluna com o número da linha, ok? Então é assim que a gente vai se comunicar para se fazer referência ao conteúdo presente na planilha do Excel, ok? A planilha do Excel ela é muito útil não só para a gente trabalhar com dados numéricos, mas também dados qualitativos. Então, por exemplo, você pode realizar análises qualitativas. Você pode, por exemplo, abrir um texto. Deixa eu pensar aqui. Você pode abrir um texto e neste texto você pode recortar, por exemplo, parágrafos onde aparece um conceito que te interessa e colar lá na minha barra de fórmula. Então aqui nós temos o parágrafo, né? E isso me permite o quê? Comparar um parágrafo com outro, verificando, por exemplo, o sentido que uma palavra aparece em um parágrafo e o sentido que ela aparece em outro parágrafo. Então me permite fazer análises não só quantitativas, mas também qualitativas, ok? Então, por exemplo, aqui. Opa, vou voltar lá, copiar. Eu colo aqui no Excel, ok? Veja, nós podemos formatar selecionando a célula, escolhendo uma fonte mais adequada, um tamanho de fonte mais adequado, e nós podemos quebrar o texto, o que torna o visual, a apresentação visual do conteúdo muito mais atraente. Então, ó, em alinhamento eu posso quebrar o texto. Olha só. Então eu posso trabalhar com informações textuais dentro do Excel também, não só numéricas, ok? Ok, mas isso aqui agora não vem ao caso, só passando para explicar para vocês, tá? E provavelmente vocês em algum momento da graduação vão utilizar o Excel também para fazer comparação entre conceitos, entre ideias, entre pensamento, entre parágrafos, ok? Beleza, pessoal? Então, passei aqui para vocês agora o conceito, né, essa ideia de quebrar o texto automaticamente, que é justamente você regular o texto de acordo com o tamanho da sua célula. Veja, você pode regular o tamanho da célula. Como está quebrado o texto, aumenta-se o número de linhas, né? Então isso aqui é muito útil por conta disso, ok? Então veja, ó, eu vou diminuir o zoom, vou colocar aqui, ó, colocar borda na minha tabela,
E agora eu vou diminuir o zoom para vocês verificarem. Bom, então nós temos aqui, ó, duas células preenchidas com longo texto e quebrada, né? Caso eu queira mexer no texto, eu seleciono a célula onde eu quero mexer, por exemplo, aqui no primeiro. Vou apagar esta palavra aqui, esse alfabeto sonoro aqui, né? Aí, apaguei. Aqui na barra de ferramentas. Aqui na barra de fórmula, perdão. Certo? Agora, pessoal, olha só. Um outro botão importante da gente aprender é o seguinte, ó. Eu vou selecionar a célula B1, C1, D1, E1. E vou clicar em mesclar e centralizar, ok? Cliquei aqui. O que acontece? Todas essas células se tornaram apenas uma. Isso aqui também me ajuda a organizar visualmente o conteúdo na tabela, ok? Então, ó, eu posso, por exemplo, mesclar este conteúdo com o da A1, onde eu já tenho um texto. Então, se eu clico aqui em mesclar, ó, 2 vezes, veja só, ele mesclou. Este botão de mesclar, ele também já centraliza o texto. Então, eu posso organizar o texto alinhado à esquerda, eu posso centralizá-lo no meio da linha. Se eu dou 2 cliques aqui, ele volta o tamanho original da linha, mas eu posso regular aqui o tamanho da linha, né? Então, eu tenho todas essas opções para trabalhar com texto ou com questões mais qualitativas aí no Excel, ok? Beleza, pessoal. Então, vamos aqui agora ao trabalho mais comum dentro do Excel, ok? Vamos primeiro às operações. Eu enviei para vocês no Polvo os slides dessa aula, então lá vocês vão encontrar, por exemplo, como realizar soma, como realizar multiplicação. Eu vou passar aqui para vocês então, tá? Veja bem, se eu quiser somar estes dois valores aqui, ó, 234 mais 542, como eu realizo essa soma? Eu digito igual. Sempre que eu for realizar uma operação no Excel, eu começo com o igual, ok? Então eu digito igual. Por quê? Porque esse igual vai informar ao Excel que os elementos que se seguirão diz respeito a uma operação, diz respeito a uma função, diz respeito a uma equação, ok? Então eu posso realizar a soma simplesmente digitando os valores. 234 mais 542. Pronto, digitei. O que eu faço? Dou um Enter. A soma automaticamente é feita, ok? Existe outra forma de fazer? Existe. Como? Eu posso digitar igual e ao invés de escrever os números, eu posso clicar aqui na célula H4 só um segundo. Igual. Clicar aqui, mais aqui. E dou um Enter. E aí a mesma soma é feita. Então eu tenho essa opção de realizar uma soma, né? Clicando nas células. Certo? Então, novamente. Igual. Mais. Então, ó, nós verificamos aqui, ó, G5 mais G6, ok? O resultado será, se eu der Enter, aparece o resultado, 30. Ok, pessoal? Por que é legal, por que é interessante quando eu, ao invés de inserir o número, inserir a célula? Porque quando eu mudo o valor nas células, automaticamente ele muda. Então, eu vou acrescentar aqui mais 10, a soma é 40. Então, automaticamente ele faz isso. Diferente de realizar a operação manualmente. Então, veja, aqui eu não consigo modificar automaticamente o resultado, ok? Aqui eu já consigo, ó. Na célula G7 eu já consigo. Por quê? Porque ela está vinculada a essas outras duas células, certo? Então, beleza, pessoal. Outra forma da gente realizar a soma é utilizando uma função. A função soma.
Como eu realizo a função soma? Vou realizá-la aqui. Acompanhe aí, por favor. Igual soma. Olha só, o Excel ele já dá a soma automaticamente aqui, ó. Então, se você der 2 cliques, ele já te mostra como é. Então, você digita igual soma, tudo sem espaço, abre parêntese e digita o número que você quer somar. Então, primeira referência, 234. A segunda referência, aí eu digito ponto e vírgula, como está sendo indicado aqui, né? Ó, então, ponto e vírgula, a segunda referência. Fecho parêntese e dou Enter. Olha aí, já soma automaticamente. Se eu quisesse somar mais elementos, como eu faria? Digitaria aqui, arrastaria, ó. Arrastaria até lá embaixo. Olha só, ele separou então aqui, ele identificou a coluna H4, que é exatamente onde começa a minha contagem no 234, e ele vai até a H12, ok? Até o final de onde eu selecionei. O que separa os elementos agora não é mais o ponto e vírgula, são 2 pontos, tá certo? Então, quando eu quero selecionar um período e não só 2 células, eu utilizo 2 pontos, tá? Então, aí a soma de toda essa coluna H é 4.162, ok? Eu poderia ainda realizar assim, ó. Colocar um ponto e vírgula aqui e acrescentar os elementos sortidos, ó. E dá um Enter, ele soma todos esses elementos, ok? Então agora nós aprendemos o quê? Que o 2 pontos seleciona um período e o ponto e vírgula seleciona elementos individuais. Perfeito? Maravilha, gente. A multiplicação, ela também pode ser feita manualmente com igual, seleciona um valor, por exemplo, 2. O sinal de multiplicação é o asterisco e você seleciona o valor de uma célula ali, então 234. Dá o Enter. Então aqui nós temos, sem vincular o conteúdo da célula J4 ao conteúdo da célula H4. Mesmo assim, multiplicamos 234 por 2. Outra fórmula, outra maneira de realizar a mesma operação, agora vinculando, ok? É igual 2 vezes, aí você seleciona a célula e dá um Enter. Então agora com a célula de referência, você verá, ó, que se eu alterar este valor aqui, vou apagar o 4 e colocar 5, ele vai mudar só o de baixo, de cima não, ó. Veja, mudou só o de baixo, de cima não. Por quê? Porque aqui nós estamos vinculados a esta célula que foi alterada. Perfeito? Beleza, pessoal. Outra maneira de eu realizar a multiplicação é por meio de uma função, a função mult. Igual mult. M-U-L-T. Abro parênteses, insiro o elemento que quero multiplicar vezes outro elemento. Ó. Então, insiro ponto e vírgula vezes esse. Então, aqui eu estou multiplicando o elemento da H4 vezes o elemento da H5. Olha o valor que deu. O mesmo vale caso eu queira multiplicar toda a coluna, por exemplo. Clico aqui e arrasto. Assim como a soma, ok? Fecho o parênteses, nunca esqueça de fechar o parênteses e dou Enter. Ele colocou em potência. Ok? Beleza, então, pessoal. Então, multiplicação é muito parecido com soma. Muda apenas o sinal, né? E a letra, logicamente, da função. Ok? E a subtração e a divisão? Elas não apresentam uma função automática. Então, você sempre precisa realizar digitando, ok? Como eu realizo a subtração? Então, eu vou subtrair, ó, o G4 do H4. Como eu faço isso? Então, H, eu posso digitar 765 menos 234. Eu posso realizar da seguinte forma também.
selecionar o G4 menos o H4 e dar Enter, certo? Essa fórmula utilizada aqui da segunda vez é a mais indicada porque ela mantém um vínculo com as células anteriores. Assim, se eu mudo a célula anterior, ela também se modifica, onde está o resultado também se modifica automaticamente, certo? Beleza, pessoal. Então agora vamos para divisão. A divisão o símbolo da divisão é a barra oblíqua, ok? Então, como a gente realiza? Igual, seleciono este elemento, dividido por 2, por exemplo. Igual. E ele divide o valor, né? Então, como eu realizei essa divisão? Simplesmente, símbolo de igual, seleciono a célula, barra oblíqua e o número pelo qual eu quero dividir. Se eu quero dividir por um outro número que está dentro do meu quadro, né, ou em algum lugar, eu clico neste elemento, ok? E aí eu dou um Enter e ele divide automaticamente. Ok, pessoal? Então, a subtração e a divisão, ela não apresenta funções, como a função soma e a função multi, para as operações de adição e multiplicação. Tudo bem? Ok, pessoal. Eu vou dar um pause aqui e subir já o vídeo e em seguida a gente continua com os outros conteúdos, ok? Obrigado.